De agora em diante, mãe, você come a sua própria comida. Ethan me encarava do outro lado da mesa de jantar, com os braços cruzados e uma expressão dura que eu não reconhecia nele. Ao lado dele, Chloe mal esboçava um sorriso, apreciando cada segundo do meu silêncio. Pare de pensar que eu vou cuidar de uma velha. As palavras saíram de sua boca com tanta frieza que senti o ar no cômodo ficar pesado. Eu estava parada perto da cozinha com um prato de comida nas mãos, o mesmo prato que eu havia preparado, pensando em compartilhá-lo com eles, como fazíamos antes, como sempre fazíamos quando o pai dele ainda era vivo. Eu não disse nada, não gritei, não chorei. Apenas coloquei o prato cuidadosamente sobre a mesa, respirei fundo e caminhei em direção à porta da frente da casa deles. Chloe murmurou algo que eu não consegui ouvir direito, mas ouvi a risada zombeteira que ela soltou em seguida. Ethan não me impediu, não pediu desculpas. Simplesmente ficou parado, observando sua mãe de 68 anos sair de casa como se fosse uma estranha. Quando voltei para meu pequeno apartamento naquela noite, sentei no sofá da sala e fiquei olhando para as paredes vazias. Não liguei a televisão. Não coloquei música. Apenas fiquei ali sentada em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras repetidamente. De agora em diante, mãe, você come a sua própria comida. Meu nome é Eleanor Reis. Tenho 68 anos e moro sozinha desde que meu marido, Arthur, faleceu há 5 anos. 5 anos em que aprendi a cozinhar para uma pessoa só, a dormir em uma cama vazia, a comemorar aniversário sem ninguém para apagar as velas comigo. 5 anos em que meu único filho foi minha única companhia. Meu único motivo para continuar. Ou pelo menos era o que eu pensava. Naquela noite, deitada na minha cama, me lembrei de cada momento que me trouxera até ali. Lembrei-me de quando Ethan era pequeno e me abraçava antes de dormir. Lembrei-me de quando ele me disse que quando crescesse, sempre cuidaria de mim, que nunca me deixaria sozinha. Lembrei-me da sua formatura, do seu casamento, do dia em que me apresentou a Chloe e me disse que ela era o amor da sua vida. Eu a recebi de braços abertos. Eu a acolhi na minha família. Pensei que finalmente teria uma filha, alguém com quem compartilhar receitas, histórias, o café da tarde. Mas Chloe nunca me viu como mãe. Ela me via como concorrente, como um estorvo na vida que queria construir com meu filho. E aos poucos, sem que eu percebesse, Ethan começou a mudar. No começo, eram comentários pequenos. Mãe, não venha sem ligar antes. Mãe, a Chloe precisa de espaço. Mãe, estamos ocupados neste fim de semana. Eu entendi. Eles eram um casal jovem. Precisavam de tempo. Então esperei. Esperei que me ligassem, que me convidassem, que me incluíssem nos planos deles. Mas as ligações se tornaram mais curtas, as visitas mais espaçadas e as palavras mais frias. O que Ethan não sabia, o que ele nunca soube porque nunca perguntou, era que todos os meses, desde que seu pai morreu, eu transferia dinheiro para ele. Não era muito, mas era o que eu podia. $200, 300 quando eu conseguia economizar um pouco mais. Eu vivia da minha pensão de viúva, uma pequena quantia que mal cobria o aluguel, a comida e as contas. Mas eu sempre dava um jeito de guardar alguma coisa para o Ethan, porque ele era meu filho, porque eu achava que ele precisava. Porque uma mãe nunca deixa de cuidar dos seus filhos, não importa a idade que eles tenham. Ele nunca me agradeceu por essas transferências. Nunca perguntou se eu estava bem, se eu tinha o suficiente, se eu precisava de ajuda. Ele simplesmente recebia o dinheiro todo mês e seguia com a vida dele, com a esposa, com os planos dele. E eu continuei com a minha rotina, acordando todas as manhãs às 6, fazendo café na minha pequena cafeteira, comendo torradas com um pouco de geleia, assistindo ao noticiário na minha velha televisão, caminhando até o supermercado para comprar o que precisava, voltando para casa, cozinhando, limpando e dormindo. Minha vida havia se tornado uma rotina silenciosa e solitária, interrompida apenas pelas transferências bancárias que eu fazia todo mês e pelos telefonemas ocasionais de Ethan, que duravam menos de 5 minutos. Mas naquela noite, depois de ouvir aquelas palavras, algo mudou dentro de mim. De agora em diante, mãe, você come a sua própria comida. Levantei da cama e fui até a pequena escrivaninha que tenho na sala de estar. Abri a gaveta e peguei uma pasta onde guardo todos os meus documentos importantes. Passaportes antigos, certidões de nascimento, a escritura desta casa que herdei dos meus pais e os comprovantes bancários. Um por um, retirei todos os comprovantes de transferência que fiz nos últimos 5 anos. Cada depósito, cada transferência eletrônica, cada sacrifício que fiz comendo menos para que meu filho pudesse ter mais. Espalhei-as sobre a mesa e contei as 60 transferências no total, algumas de $200, outras de $300.
Uma vez consegui enviar $500 porque vendi algumas joias que o Arthur me deu de presente de aniversário. No total, enviei a ele mais de $15 mil nesses 5 anos. $15 mil que saíram da minha pensão de viúva. $15 mil que me custaram noites sem jantar. $15 mil que me obrigaram a andar a pé em vez de pegar o ônibus só para economizar dinheiro. $15 mil que representavam meu amor de mãe. E meu filho me chamou de velha. Ele me disse que não cuidaria de mim. Guardei os recibos na pasta com muito cuidado. Organizei-os por data, do mais antigo para o mais recente. Fechei a pasta e a coloquei no centro da mesa. Eu não chorei. Não senti raiva. Apenas senti uma estranha clareza, como quando a neblina se dissipa pela manhã e você finalmente consegue enxergar o caminho à sua frente. Voltei para a cama e naquela noite dormi melhor do que em anos. Os dias seguintes transcorreram com uma estranha calma. Acordava como de costume às 6 da manhã, preparava meu café, comia minha torrada, mas algo havia mudado em mim, algo que nem eu mesmo compreendia totalmente. Era como se eu tivesse despertado de um longo sonho. Minha rotina era a mesma, mas agora eu a vivia de forma diferente. A cada 3 dias eu ia a pé ao mercado comprar verduras frescas, frango, arroz e feijão. Sempre comprava apenas o necessário, nada mais. Eu havia aprendido a calcular exatamente a quantidade que precisava para não desperdiçar nada. Quando você mora sozinho e sua aposentadoria mal chega a $800 por mês, cada centavo conta. Desses $800, 300 foram para o aluguel deste pequeno apartamento de 2 quartos. 100 para as contas de luz, água e gás. Outros 100 para o remédio para pressão alta e os comprimidos para colesterol que o médico me receitou há 2 anos. Isso me deixou com $300 para comida, transporte e emergências. E desses $300, eu separava $200 todo mês para enviar para o Ethan. Eu vivia com $100 por mês para todo o resto. Sentada na minha pequena cozinha, fazendo contas num caderno velho, me perguntei como tinha conseguido sobreviver assim por 5 anos. Como não percebi o quão absurdo era me sacrificar daquela maneira por um filho que nem sequer ligava para saber como eu estava. Olhei em volta da minha cozinha. As paredes tinham manchas de água que eu jamais conseguiria consertar. O fogão era velho, daqueles que precisam de fósforo para acender, porque o acendedor automático parou de funcionar há anos. A geladeira fazia um barulho estranho toda vez que o compressor desligava, mas ainda funcionava, então não havia motivo para trocá-la. Minha casa era humilde, muito humilde, mas era minha. Eu a herdei dos meus pais quando eles morreram, há tantos anos que às vezes me custa lembrar claramente de seus rostos. Eles a compraram com o trabalho de uma vida inteira. Meu pai era operário da construção civil. Minha mãe vendia tamales na esquina perto do mercado. Juntos, eles conseguiram comprar esta pequena casa com paredes finas e piso de concreto, mas com um teto sólido sobre nossas cabeças. Quando me casei com Arthur, viemos morar aqui. Foi aqui que Ethan nasceu, onde cresceu, onde aprendeu a andar, a falar, a sonhar. Nesta cozinha, preparei milhares de refeições para ele. Naquela sala de estar, ajudei-o com a lição de casa. Naquele quarto, que agora uso como depósito, ele dormia quando criança. Arthur trabalhava em uma fábrica têxtil. Não ganhava muito, mas era o suficiente. Eu ficava em casa cuidando do Ethan, limpando, cozinhando, fazendo cada centavo render o máximo possível. Éramos felizes com pouco, ou pelo menos eu pensava que éramos. Quando Ethan fez 18 anos e foi para a faculdade, Arthur e eu ficamos sozinhos nesta casa. Foram anos tranquilos, anos de rotina. Ele trabalhava. Eu cuidava da casa. E aos domingos, visitávamos Ethan em seu apartamento de estudante. Então Ethan se formou, conseguiu um bom emprego em uma empresa de tecnologia, conheceu Chloe e se casou. Fomos ao casamento. Chorei de felicidade ao ver meu filho tão bonito de terno, tão apaixonado por aquela jovem de sorriso perfeito e vestido branco. 2 anos após o casamento, Arthur morreu. Foi repentino, um ataque cardíaco fulminante enquanto ele dormia. Acordei uma manhã e ele não estava respirando. Não houve despedidas nem últimas palavras, apenas silêncio. Ethan veio ao funeral. Ficou comigo por 3 dias e depois voltou para a vida dele. Chloe mal esteve presente, sempre no celular, sempre com cara de tédio. Lembro que ela me disse que não podia ficar muito tempo porque tinha compromissos importantes no trabalho. Compromissos mais importantes do que acompanhar a sogra no funeral do marido. Após o funeral, fiquei sozinha nesta casa, completamente sozinha. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Acordava no meio da noite esperando encontrar Arthur ao meu lado. Cozinhava demais, esquecendo que agora era só eu. Arrumava a mesa para 2 pessoas por hábito. Aos poucos,
Fui me adaptando à solidão. E foi nessa solidão que comecei a enviar dinheiro para o Ethan. Não porque ele me pediu. Ele nunca pediu. Eu simplesmente achei que ele precisava. Pensei que seria a minha maneira de continuar sendo útil, de continuar sendo a mãe dele, de continuar tendo um propósito nesta vida que de repente se tornará tão vazia. Todo mês, religiosamente, eu ia ao banco e fazia a transferência. Depois voltava para casa, arquivava o comprovante na minha pasta e seguia com a minha vida. Ethan nunca mencionou dinheiro, nem para me agradecer nem para perguntar sobre ele. Simplesmente apareceu na conta dele e ele o usou. Para que ele usava aquilo? Eu não sabia. Nunca perguntei. Uma mãe não pergunta essas coisas. Uma mãe simplesmente dá. Ou pelo menos era o que eu pensava. Agora, sentada na minha cozinha com o livro de contas à minha frente, fiz contas, tentando imaginar como seria minha vida se eu tivesse guardado aquele dinheiro para mim. $15.000 em 5 anos. Eu poderia ter consertado as paredes. Poderia ter comprado um fogão novo. Poderia ter ido ao dentista para consertar os dentes que doíam. Poderia ter comprado roupas novas em vez de usar as mesmas roupas de 10 anos atrás. Poderia ter vivido com dignidade, mas escolhi dar o dinheiro ao meu filho. E meu filho me chamou de velha. Mandou que eu comesse a minha própria comida. Me fez sentir como um fardo. Fechei o caderno e o guardei na gaveta ao lado da pasta de recibos. Servi-me de mais uma xícara de café e sentei-me junto à janela da sala. De lá, eu podia ver a rua. As pessoas passavam apressadas, crianças a caminho da escola, vendedores ambulantes com seus carrinhos. A vida seguia seu curso normal enquanto eu estava ali, suspensa. Nesse momento de dolorosa clareza, pensei em Arthur. Pensei no que ele me diria se estivesse aqui. Arthur era um homem quieto, de poucas palavras, mas sábio. Ele sempre me dizia que criar um filho não era torná-lo dependente, mas ensiná-lo a voar sozinho. E quando eles voassem sozinhos, ele diria: você tem que deixá-los ir com amor, não prendê-los com culpa ou com sacrifícios que eles nunca pediram. Eu não tinha deixado Ethan ir. Eu o tinha prendido com transferências bancárias, com a minha necessidade de me sentir útil, com o meu medo da solidão, e ele tinha cortado esses laços da pior maneira possível. Os dias passaram lentamente. 1 semana, 2 semanas. Ethan não ligou. Eu também não liguei para ele. Era a primeira vez em 5 anos que tanto tempo se passava sem que eu falasse com meu filho. E a sensação era estranha. Não era exatamente tristeza. Era mais um vazio, como quando você termina um livro longo e não sabe o que fazer com o tempo que lhe resta. Chegou o dia 15 do mês. O dia em que eu sempre fazia a transferência. Levantei cedo, preparei meu café, me vesti com cuidado. Peguei minha bolsa e fui ao banco, como sempre fazia. Havia uma fila enorme. Esperei pacientemente a minha vez, observando as pessoas entrarem e saírem, fazendo suas transações, vivendo suas vidas. Quando chegou a minha vez, a caixa me cumprimentou com um sorriso. Ela já me conhecia. Depois de 5 anos vindo todo mês ao mesmo banco, no mesmo horário, os rostos se tornam familiares. Bom dia, senhora Reis, disse ela. A transferência de rotina. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Ela já sabia porque eu estava ali. Olhei para ela por um longo momento. Então, balancei a cabeça levemente. Não, eu disse. Hoje não. A atendente olhou para mim surpresa, mas não disse mais nada. Apenas assentiu com a cabeça e perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Eu disse que não. Saí do banco com os $200 ainda na minha conta, sentindo algo estranho no peito. Não era alívio. Não era satisfação. Era simplesmente a sensação de ter tomado uma decisão. Voltei para casa pelo caminho mais longo, a rota que atravessa o parque. Fazia muito tempo que eu não caminhava por ali. Eu sempre escolhia o caminho mais curto para economizar tempo e energia. Mas hoje eu tinha tempo. Eu tinha a vida inteira pela frente. Na verdade, sentei-me num banco debaixo de uma grande árvore e observei as pessoas. Uma jovem mãe empurrava um carrinho de bebê. Um homem vendia sorvete. 2 senhores jogavam xadrez numa mesa de concreto. A vida era simples ali, naquele parque que eu conhecia desde menina. Pensei em Chloe. Chloe Brooks. Esse era o nome dela antes de se casar com meu filho. Agora ela era Chloe Reis, embora raramente usasse o nome da minha família. Ela preferia se apresentar como Chloe Brooks, como se o nome Ria não fosse bom o suficiente para ela. Conhecia há 6 anos, quando Ethan a trouxe para jantar pela primeira vez. Ela chegou com um vestido elegante, maquiagem impecável e salto alto. Eu havia preparado arroz com mole e feijão, comida caseira feita com amor. Ela mal tocava na comida. Dizia que estava de dieta, que estava cuidando da forma física por causa do trabalho de consultora de imagem.
Era o trabalho dela. Ela ajudava pessoas ricas a se vestirem melhor, a projetarem uma imagem de sucesso. E suponho que, para ela, ter uma sogra humilde não combinava com a imagem que queria projetar. Desde o início. Notei como ela me olhava com aquela mistura de pena e desprezo que algumas pessoas sentem quando veem alguém que consideram inferior. Ela olhou para minha pequena casa, meus móveis velhos, minhas roupas simples, e vi em seus olhos que ela já havia decidido que eu não era boa o suficiente. Mas Ethan a amava, ou pelo menos era o que parecia. Ele a olhava com adoração, com aqueles olhos de um homem apaixonado que fazem você perdoar qualquer defeito. E eu, como mãe, queria que meu filho fosse feliz, então aceitei Chloe. Acolhi-a. Tentei construir um relacionamento com ela. Tentei convidá-la para um café. Ela disse que não tinha tempo. Tentei ensiná-la a cozinhar alguns pratos. Ela disse que não cozinhava. Para isso existiam restaurantes. Tentei perguntar sobre sua família, sobre sua vida. Ela me respondia com monossílabos, sempre com o celular na mão, sempre distraída. Depois do casamento, as coisas pioraram. Ethan e Chloe se mudaram para um apartamento em um bairro caro, um lugar moderno com piso de madeira, janelas grandes e uma cozinha gourmet. Fui visitá-las uma vez. Chloe me cumprimentou com um sorriso forçado e me mostrou a casa rapidamente, deixando claro em cada palavra que aquele era o seu espaço, o seu território. Olha, Eleanor, disse ela, usando meu primeiro nome em vez de mãe ou sogra. Temos uma regra aqui. Sempre ligue antes de vir. Sabe, prezamos muito a nossa privacidade. Ethan não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça enquanto Chloe falava como se suas palavras fossem lei absoluta. A partir daí, cada visita precisava ser coordenada com dias de antecedência. E toda vez que eu sugeria uma data, sempre havia uma desculpa. Eles tinham um jantar importante. Chloe tinha uma sessão com um cliente. Eles estavam cansados e precisavam descansar. As visitas tornaram-se cada vez menos frequentes até praticamente desaparecerem. Mas continuei enviando dinheiro. Todo mês, religiosamente, $200 que saíam da minha aposentadoria e entravam na conta do Ethan. E nunca, nenhuma vez, ele me agradeceu. Nunca perguntou se eu estava bem, se eu tinha o suficiente, se eu precisava de ajuda. A mudança em Ethan foi gradual, mas constante. No início, ele ainda me ligava de vez em quando. Conversas curtas e superficiais, mas pelo menos eram alguma coisa. Ele perguntava como eu estava, e eu sempre dizia que bem, mesmo que não fosse verdade. Então as ligações foram ficando mais espaçadas. Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, até praticamente cessarem. E quando eu ligava para ele, raramente atendia. Mandava uma mensagem depois dizendo que estava ocupado e que retornaria a ligação. Esse depois nunca chegava. Com o tempo, descobri que Chloe havia plantado ideias na cabeça dele, ideias de que a mãe fazia parte do passado dele, de que eles precisavam se concentrar no futuro e de que eu era uma distração para os objetivos deles. Eu sabia disso porque uma vez ouvi uma conversa entre eles quando fui deixar uns documentos que o Ethan tinha esquecido na minha casa. Cheguei sem avisar. Esse foi o meu erro. Bati na porta e ninguém respondeu, mas ouvi vozes lá dentro. A porta estava um pouco bamba. Entrei chamando por seus nomes e então ouvi a voz de Chloe vinda do quarto. Não entendo por que sua mãe sempre tem que se intrometer em nossas vidas. Ethan, você já é um homem adulto. Precisa cortar o cordão umbilical. Ethan respondeu algo que eu não consegui entender. Então, a voz de Chloe novamente. Você não vê? Ela faz você se sentir culpado para que continue sendo filhinho dela. Mas você não é mais uma criança. Você é meu marido. E eu preciso que você esteja presente aqui comigo, não vivendo no passado com ela. Fiquei paralisada na entrada, com os documentos na mão. Não sabia o que fazer. Saí em silêncio e fechei a porta atrás de mim. Desci as escadas do prédio com lágrimas nos olhos. Deixei os documentos com o porteiro e fui para casa. Naquela noite, eu chorei. Chorei pelo filho que estava perdendo. Chorei pelo relacionamento que nunca teria com minha nora. Chorei por Arthur, que não estava lá para me aconselhar, para me dizer o que fazer. Mas no dia seguinte, enxuguei as lágrimas e segui em frente, porque é isso que a gente faz, segue em frente. E continuei enviando dinheiro porque pensei que se parasse, perderia o último elo que me ligava ao meu filho. Sentada naquele banco do parque, percebi o quão tola eu tinha sido. O dinheiro não me ligava a Ethan, só me fazia sentir útil. Só alimentava a ilusão de que eu ainda tinha um lugar na vida dele. A verdade é que Ethan já tinha escolhido. Ele tinha escolhido Chloe. Ele tinha escolhido uma vida na qual eu não me encaixava, e eu estava me agarrando a algo que já não existia. Levantei-me do banco e voltei para casa. Quando cheguei, verifiquei meu celular em busca de mensagens. Nada do Ethan.
Verifiquei minhas chamadas perdidas. Nada. Verifiquei se ele havia enviado alguma mensagem nas últimas semanas. Nada. Meu filho nem sequer havia notado que tínhamos parado de nos falar. Naquela noite, preparei o jantar só para mim. Fiz sopa de frango com legumes, arroz branco e feijão refogado. Arrumei a mesa para uma pessoa. Comi devagar, saboreando cada mordida, algo que não fazia há anos. Eu sempre comia rápido, quase sem pensar, porque comer sozinha me lembrava constantemente da minha solidão. Mas aquela noite foi diferente. Naquela noite eu apreciei a minha comida. Apreciei o silêncio. Apreciei a minha própria companhia. Depois de lavar a louça, sentei-me na sala com uma xícara de chá. Liguei a televisão, mas não prestei atenção. Minha mente estava em outro lugar, pensando em tudo o que havia acontecido, em todas as decisões que me trouxeram até aquele momento. E então meu telefone tocou. Era o Ethan. Fiquei olhando para a tela por um longo momento, sentindo meu coração acelerar. Uma parte de mim queria atender imediatamente, ouvir sua voz, fingir que nada tinha acontecido. Mas outra parte de mim, uma parte nova que estava apenas despertando, me dizia para esperar. Deixei tocar 1, 2, 3, 4 vezes. Finalmente atendi. Olá, eu disse em voz calma. Mãe, disse Ethan, e por um instante, apenas um instante, meu coração se enterneceu ao ouvir aquela palavra. Mãe. Fazia tanto tempo que ele não me chamava assim, com aquele tom de voz. Mas então ele falou de novo, e eu entendi por que ele estava ligando. Mãe, preciso te pedir um favor. Não disse nada. Apenas esperei que ele continuasse, segurando o telefone junto ao ouvido, sentindo aquela pequena esperança que surgira ao ouvir sua voz desaparecer rapidamente. Meu aniversário é no próximo sábado. Vou fazer 42 anos. A Chloe quer dar um jantarzão. Você sabe como ela é nessas coisas. Ela vai convidar a família toda. Tias, tios, primos, alguns amigos, umas 20 pessoas no total. Permaneci em silêncio, aguardando, sabendo exatamente para onde aquela conversa estava caminhando. É que a Chloe está super ocupada com o trabalho e eu também tenho alguns projetos importantes para entregar, e pensamos que talvez você pudesse nos ajudar fazendo o jantar. Sabe, como sempre, você cozinha tão bem, mãe. Ninguém faz mole como você. Fechei os olhos. Respirei fundo. Então, estou ligando para ver se você pode vir no sábado à tarde, por volta das 16 horas. Assim você terá tempo para preparar tudo. O jantar seria por volta das 20 horas. Nada muito elaborado, sabe? Talvez mole, arroz, feijão, uma entrada, sobremesa, o que você preferir. Você sabe cozinhar para muita gente. Abri os olhos e olhei para o teto da minha sala de estar. As rachaduras que eu nunca tinha conseguido consertar. As manchas de água, a tinta velha descascando em pedaços. Mãe, você está aí? Sim, finalmente respondi. Estou aqui. Então, você realmente precisa da sua ajuda? A Chloe já convidou todo mundo e seria muito constrangedor ter que cancelar ou pedir comida de restaurante. Você sabe como é a família. Todo mundo espera comida caseira nessas ocasiões. Que conveniente. Pensei que agora a comida caseira fosse importante. Agora eles precisavam de mim. Agora eu servia para alguma coisa. Ethan, eu disse em voz calma, você está me pedindo para ir à sua casa cozinhar para 20 pessoas? É, mãe. É meu aniversário. E você sempre esteve presente nos meus aniversários. Além disso, faz tempo que não nos vemos. Vai ser uma boa oportunidade para passarmos um tempo juntas. Passar um tempo juntos. Essa palavra soou vazia vinda dele. Como se os últimos meses não tivessem acontecido. Como se ele não tivesse me dito para comer a minha própria comida. Como se ele não tivesse me chamado de velha. E os ingredientes? Perguntei. Quem vai comprá-los? Houve uma pausa do outro lado da linha. Bem, pensei que você também pudesse cuidar disso. Você sabe melhor do que ninguém o que é necessário. Nós reembolsaremos você depois. Obviamente. Eles me reembolsariam depois. Com o dinheiro que eu mesmo vinha enviando a eles há 5 anos. Muito bem, eu disse finalmente. Do outro lado da linha, Ethan suspirou aliviado. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Você é a melhor. E desligou sem perguntar como eu estava, sem perguntar se eu tinha planos para aquele sábado, sem perguntar se eu tinha dinheiro para comprar comida para 20 pessoas. Ele simplesmente desligou, satisfeito por ter conseguido o que queria. Fiquei sentada no sofá com o telefone na mão por um longo tempo. Lá fora já estava completamente escuro. Os postes de luz iam acendendo um a um. Eu conseguia ouvir os vizinhos em suas casas, o som das televisões, das conversas, da vida.
E eu estava ali sozinha, segurando um telefone que acabará de me trazer de volta à realidade do meu relacionamento com meu filho. Ele precisava de mim, mas apenas quando lhe convinha. Levantei-me devagar e caminhei até a pequena escrivaninha onde guardava minha pasta. Tirei-a da gaveta e abri-a com cuidado. Todos aqueles recibos, todas aquelas transferências, 5 anos de sacrifícios em ordem cronológica. Analisei cada uma das notas, lembrando-me de todas as vezes que fui ao banco. Lembrando-me de todas as vezes que escolhi não comprar algo de que precisava para poder enviar-lhe dinheiro. Lembrando-me de todas as vezes que comi menos para que ele pudesse comer mais. E agora ele me pedia para cozinhar para 20 pessoas. Fechei a pasta e a guardei na gaveta. Mas desta vez, em vez de a deixar lá esquecida, coloquei-a em cima de outros documentos, visível e acessível, como se a estivesse preparando para algo. Passei os dias seguintes fazendo cálculos. Fui ao supermercado e verifiquei os preços. Molho mole para 20 pessoas, frango, pimentas, chocolate, temperos, arroz, feijão, tortillas, salada. Ingredientes para aperitivos, ingredientes para sobremesa, bebidas. Fiz as contas mentalmente enquanto caminhava pelos corredores da loja. Facilmente daria uns $300, talvez mais se eu quisesse fazer direito, caprichar, como a família esperava. $300, quase metade da minha aposentadoria mensal. E o Ethan tinha dito que me reembolsariam depois. Depois. Essa palavra, tão vaga, tão imprecisa. Quando seria depois? Semana que vem, mês que vem, nunca. Voltei para casa sem comprar nada ainda. Sentei na cozinha com meu caderno de contas e refiz as contas. Se eu gastasse $300 no jantar de aniversário, me sobrariam $500 para o mês inteiro. Desses 500, 300 eram para o aluguel. Sobrariam 200 para contas de luz, água, remédios e minha própria comida. Não seria suficiente. Eu teria que pedir dinheiro emprestado ou pular refeições. Ou eu poderia simplesmente não mandar o dinheiro para ele este mês também. Já fazia 2 semanas que eu tinha parado. Eu poderia continuar e usar os $200 que normalmente mandava para ele para cobrir as despesas do jantar. Mas mesmo assim ainda seria meu dinheiro, meu sacrifício, meu esforço. Fechei o caderno e fiquei olhando pela janela. O céu estava nublado. Parecia que ia chover. Pensei em Arthur novamente. Pensei no que ele faria no meu lugar. Arthur era orgulhoso, mas também prático. Não deixava ninguém o humilhar, mas também não buscava confrontos desnecessários. Resolvi as coisas com ações, não com palavras. Uma ideia começou a se formar na minha mente. Uma ideia que a princípio me pareceu absurda, até cruel. Mas quanto mais eu pensava nela, mais sentido fazia. Levantei-me e fui até o quarto que uso para guardar coisas. Caixas velhas, roupas que não uso mais, móveis que herdei dos meus pais. Vasculhei as caixas até encontrar o que precisava, uma caixa de papelão de tamanho médio vazia. Levei-a para a sala de estar e coloquei-a sobre a mesa. Então fui até a escrivaninha e peguei minha pasta de recibos. Abri-a e comecei a tirar cada recibo, cada comprovante das transferências que fiz durante 5 anos. Organizei-os todos sobre a mesa, lado a lado, criando um mosaico de papel que representava meu amor, meu sacrifício, minha ingenuidade. 60 recibos. 60 meses, 60 vezes em que escolhi meu filho em vez de mim. Contei o total mais uma vez para ter certeza. Exatamente $15.200. Em alguns meses consegui enviar mais. Em outros, tive que me contentar com menos. Mas a média era clara. Mais de $250 por mês durante 5 anos. Peguei uma folha de papel em branco e uma caneta. Com letra legível escrevi o título: Transferências bancárias de Eleanor Reis para Ethan Reis. Ponto final. Maio de 2020, abril de 2025. Abaixo, listei mês a mês, ano a ano, o valor exato de cada transferência. No final, escrevi o total em números grandes. US cifrão 15.200. Reli o que havia escrito. Era simples, direto e irrefutável. Coloquei a folha junto com todos os recibos dentro da caixa de papelão. Fechei a caixa com cuidado e a deixei sobre a mesa. Eu ainda não sabia exatamente o que faria com aquela caixa, mas sabia que precisava dela. Sabia que aqueles papéis falariam por mim de uma forma que minhas palavras jamais conseguiriam. Na sexta-feira à tarde, fui ao supermercado. Comprei tudo o que precisava para o jantar de aniversário. Frango, pimentas, chocolate, arroz, feijão, legumes para salada, farinha para sobremesa, bebidas, guardanapos, tudo. Enquanto pagava no caixa, fui fazendo as contas na minha cabeça. 150, 200, 250, 280, 320 no total. $320 que saíram da minha bolsa.
$320 que representavam quase metade do que eu tinha para viver no mês. Carreguei as malas pesadas de volta para casa. Meus braços doíam, minhas pernas doíam, minhas costas doíam, mas continuei caminhando passo a passo até chegar à porta de casa. Deixei todas as sacolas na cozinha e sentei para descansar. Minhas mãos tremiam pelo esforço. Eu não tinha comido bem naquele dia, tentando economizar. A fome e o cansaço me deixavam tonta, mas não importava. Amanhã era aniversário do Ethan. Amanhã, eu cozinharia para 20 pessoas. Amanhã, eu faria o que meu filho havia pedido. Quase não dormi naquela noite. Fiquei me revirando na cama por horas pensando no dia seguinte, imaginando cada detalhe do que iria acontecer. Às 5 da manhã, levantei-me. Não adiantava mais tentar dormir. Fiz café e sentei-me na cozinha. Ainda estava escuro lá fora. A cidade dormia em silêncio. Eu estava ali sozinha, prestes a começar um dia que eu sabia que mudaria tudo. Comecei a cozinhar às 6 da manhã. O mole exigia tempo, paciência e amor. Foi assim que minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Cada ingrediente tinha que ser adicionado no momento exato. Cada especiaria tinha que ser tostada pelo tempo preciso. Não havia atalhos para um bom mole. Passei horas naquela pequena cozinha torrando pimentas, moendo especiarias, preparando o chocolate. O aroma preenchia a casa toda, um aroma que me lembrava de tempos melhores, de quando Arthur estava vivo, de quando Ethan era criança. Me abraçava e dizia que eu era a melhor cozinheira do mundo. Ao meio-dia, o mole estava pronto, perfeito, escuro, espesso, com aquele equilíbrio exato entre doce e picante que só se conquista com anos de prática. Provei e por um instante senti orgulho. Eu ainda sabia como fazê-lo direito. Em seguida, preparei o arroz, branco, soltinho, com um toque de alho e cebola. Deixei o feijão de molho durante a noite. Cozinhei-o com cebola, alho e um raminho de episodote. Ficou macio, perfeito para refogar depois. Eu preparava a salada lá na casa do Ethan para que ficasse fresca. O mesmo com as tortilhas, mas todo o resto já estava pronto. Para a sobremesa, decidi fazer um pudim de leite, um pudim grande para 20 pessoas. Preparei-o com cuidado, batendo os ovos, misturando leite e fazendo o caramelo. Coloquei-o no forno e esperei que cozinhasse lentamente. Eram 3 da tarde quando terminei de cozinhar. Estava exausta. Não tinha comido nada o dia todo, ocupada demais preparando comida para os outros. Sentei-me por um momento na cozinha, olhando para todas as panelas, todos os recipientes cheios de comida. Comida suficiente para 20 pessoas, comida que custou $320 e 6 horas de trabalho. Tomei um banho rápido e troquei de roupa. Vesti um vestido simples, daqueles que guardo para ocasiões especiais. Pentei o cabelo e prendi-o num coque. Olhei-me no espelho e vi uma mulher de 68 anos, cansada, com rugas na testa e ao redor dos olhos. Uma mulher que trabalhou a vida inteira e continuava trabalhando mesmo quando ninguém reconhecia seu esforço. Às 4 horas em ponto, chamei um táxi. Não conseguia levar toda aquela comida no ônibus. A corrida me custou $15, mas eu não tinha outra opção. O motorista me ajudou a carregar todas as panelas e recipientes. Ele perguntou se eu ia a uma festa. Eu disse que era aniversário do meu filho. Ele sorriu e disse que meu filho tinha sorte de ter uma mãe que cozinhava daquele jeito para ele. Eu não respondi. Apenas fiquei olhando pela janela enquanto o táxi percorria as ruas da cidade. Chegamos ao prédio onde Ethan morava. Um prédio moderno de 10 andares com porteiro e elevador. O motorista me ajudou a descarregar as coisas e as deixou na entrada. Dei a ele uma gorjeta de $2. Ele foi embora, agradecendo-me. Eu estava ali, cercada por vasos e recipientes no elegante saguão daquele prédio tão diferente da minha casa. O porteiro olhou para mim com curiosidade, mas não disse nada. Toquei a campainha do apartamento do Ethan pelo interfone. Sim. A voz de Chloe respondeu. Sou eu disse. Eleanor. Você está aqui. Suba, por favor. Estamos no 7º andar, apartamento 703. O porteiro me ajudou a colocar as coisas no elevador. Subi sozinha, observando os números mudarem na tela. 3, 4, 5, 6, 7. As portas se abriram e eu saí carregando o que conseguia. Precisei fazer 3 viagens do elevador até o apartamento para pegar tudo. Chloe abriu a porta na 3ª tentativa. Ela vestia um elegante vestido vermelho, maquiagem impecável e o cabelo penteado em ondas suaves. Ela me olhou de cima a baixo sem dizer nada. Então, viu todas as panelas no corredor. Eleanor, disse ela finalmente. Você trouxe tudo isso. Que bom. Ela não me chamava de mãe. Nunca me chamava de mãe. Sempre de Elaner. Como se eu fosse uma funcionária, não a sogra dela. Entre
Entre. A cozinha é por aqui. Você já sabe onde fica. Entrei carregando o último dos itens. O apartamento era exatamente como eu me lembrava, amplo, moderno, limpo, com móveis elegantes e decoração minimalista. Tudo em tons de cinza e branco, tudo perfeitamente coordenado. Ethan estava sentado na sala de estar olhando algo no laptop. Ele olhou para cima quando entrei. Oi, mãe, disse ele sem se levantar. Obrigado por vir. Era isso. Obrigada por virem. Como se eu tivesse ido a um encontro casual, e não para passar horas cozinhando para o aniversário dele. Levei tudo para a cozinha. Uma cozinha moderna e imensa, com eletrodomésticos de aço inoxidável que provavelmente custavam mais do que tudo que eu tinha em casa. Comecei a tirar a comida dos recipientes, a organizá-la e a preparar o que restava. Chloe entrou na cozinha alguns minutos depois. Eleanor, preciso que você deixe tudo pronto às 8 horas em ponto. Os convidados começarão a chegar às 7h30, mas serviremos o jantar às 8 horas. Você acha que consegue deixar tudo pronto até lá? Sim, respondi sem olhar para ela. Perfeito. E por favor, quando os convidados chegarem, fique na cozinha, sabe, para poder servir as coisas conforme necessário. Não queremos que a comida esfrie. Fiquei em silêncio por um momento, processando o que ela acabará de dizer. Ela queria que eu ficasse na cozinha, escondida, servindo, como se eu fosse a empregada. Você entendeu, Eleanor? Sim, eu disse finalmente. Eu entendo. Chloe saiu da cozinha, satisfeita. Ouvi-a conversando com Ethan na sala de estar, rindo de alguma coisa, provavelmente fazendo os preparativos finais para sua festa perfeita. Fiquei sozinha naquela cozinha enorme, cercada pela comida que eu mesma havia preparado, com minhas próprias mãos, com meu próprio dinheiro, com meu próprio esforço. E pela primeira vez no dia senti que as lágrimas queriam vir, mas não chorei. Não ia dar a elas essa satisfação. Em vez disso, respirei fundo e continuei trabalhando. Esquentei o mole. Preparei o arroz. Refoguei o feijão. Fiz a salada. Esquentei as tortilhas. Coloquei tudo nas elegantes travessas que Chloe havia deixado na bancada da cozinha. Às 7h20, os convidados começaram a chegar. Ouvi as vozes vindas da cozinha, cumprimentos efusivos, risos, o tilintar de copos e uma música de fundo. Reconheci algumas das vozes. Minha irmã Ellen, meu primo David, minha tia Clara, todos eles. Família que um dia foi próxima de mim, que um dia compartilhou refeições em minha casa, que um dia me tratou com carinho. Nenhum deles entrou na cozinha para dizer olá. Às 8 horas em ponto, Chloe colocou a cabeça para dentro. Está na hora. Comecem a servir. Peguei os pratos um a um e os levei para a sala de jantar. A mesa estava posta com elegância. Pratos brancos, copos de cristal, guardanapos de tecido, velas finas, tudo perfeito, tudo em harmonia. Coloquei cada prato em seu lugar. O mole no centro, o arroz de um lado, o feijão do outro, a salada, as tortilhas quentes. Tudo arrumado como um banquete. Os convidados se aproximaram da mesa exclamando admiração. Que delícia! Parece incrível! Chloe, você preparou tudo isso sozinha? Fiquei paralisada ao ouvir aquilo. Olhei para Chloe. Ela estava sorrindo, aceitando os elogios com falsa modéstia. Bem, disse ela, tive uma pequena ajuda, mas sim, trabalhei muito duro. Uma pequena ajuda. Era isso que eu era para ela. Uma pequena ajuda. Ethan também não disse nada. Sentou-se à cabeceira da mesa, sorrindo, apreciando a atenção, o carinho da família, a comida que sua mãe havia preparado, mas pela qual sua esposa estava levando o crédito. Voltei para a cozinha antes que alguém pudesse me ver. Sentei-me num banquinho junto ao balcão e olhei para as minhas mãos. Mãos velhas, enrugadas, manchadas, mãos que trabalharam a vida inteira, mãos que prepararam milhares de refeições, mãos que carregaram meu filho quando ele era bebê. E lá estava eu, escondida na cozinha, enquanto minha família comia o que eu havia preparado e dava o crédito a outra pessoa. Da cozinha, eu conseguia ouvir tudo. As risadas, as conversas, os elogios à comida. Cada palavra era como uma agulha perfurando meu peito. Chloe, este mole está espetacular. Onde você aprendeu a cozinhar assim? A voz era da minha irmã, Ellen. Minha própria irmã, que já havia comido meu mole centenas de vezes, que sabia perfeitamente quem o havia preparado. Tia, é só uma questão de prática, respondeu Chloe com aquela voz doce que usava quando queria impressionar e usar bons ingredientes. Claro, ingredientes de boa qualidade que comprei com o meu dinheiro. Dinheiro que mal dava para o meu sustento. E esse pudim, nossa, é caseiro? Claro que sim, respondeu Chloe. Não gosto de comprar sobremesas prontas. Prefiro fazê-las eu mesma. Mentira após mentira, e ninguém disse nada. Ou talvez ninguém soubesse a verdade.
Talvez Ethan e Chloe tivessem contado a todos que ela havia cozinhado. Talvez ninguém soubesse que eu estava lá, escondida na cozinha como uma sombra. Desci do banquinho e espiei um pouco pela porta. Dali eu conseguia ver a mesa. 20 pessoas sentadas comendo, rindo, curtindo a minha família. A família que um dia foi minha. Vi minha irmã Ellen, com os cabelos agora completamente brancos, sentada ao lado do marido Robert. Vi meu primo David com a esposa Susan. Vi a tia Clara com mais de 80 anos, mas ainda tão animada como sempre. Vi meus sobrinhos, já adultos e com suas próprias famílias, todos comendo a minha comida. Nenhum deles perguntou por mim. E sua mãe, Ethan? Perguntou tia Clara de repente. Ela não vem? Meu coração deu um salto. Alguém havia perguntado por mim. Alguém havia notado minha ausência. Ethan levou um instante para responder. Vi-o tomar um gole de vinho antes de falar. Ela está ocupada, disse ele finalmente. Ela não pôde vir. Ocupada? Essa foi a resposta dele. Ela não pôde vir porque estava ocupada. Não porque estivesse na cozinha preparando toda a comida que eles estavam saboreando. Não porque tivesse gasto $320 em 6 horas cozinhando. Simplesmente ocupada. Que pena, disse tia Clara. Faz tanto tempo que não a vejo. Como ela está? Tudo bem, respondeu Ethan secamente. Ela está bem. E assim, de repente, a conversa sobre mim terminou. Ninguém mais perguntou. Ninguém insistiu. Eles simplesmente continuaram comendo, rindo e aproveitando a festa. Voltei para o meu lugar no banquinho da cozinha. Senti um vazio no estômago, não apenas de fome, mas de algo mais profundo, um vazio que nenhum alimento conseguia preencher. Eu não tinha comido nada o dia todo. Estava tão ocupada cozinhando que me esqueci de mim mesma. Procurei pela cozinha algo que pudesse comer. Eu tinha preparado tanta comida que certamente sobraria alguma coisa. Mas Chloe tinha sido muito específica com as porções. Ela calculou exatamente o que era necessário para 20 pessoas. Não havia sobras, ou pelo menos não ainda. Esperei. Ouvi servirem a sobremesa. Ouvi mais elogios ao pudim. Ouvi um brinde a Ethan, desejando-lhe feliz aniversário, saúde, sucesso e prosperidade. Ninguém fez um brinde à pessoa que tornou aquele jantar possível. Passou-se uma hora, depois outra. Finalmente, por volta das 22 horas, os convidados começaram a ir embora. Ouvi as despedidas, as promessas de nos vermos em breve, os agradecimentos. Obrigada pelo jantar, Chloe. Estava tudo delicioso. Obrigada por nos receber, Ethan. Nos divertimos muito. 1 a 1, eles foram embora. Tia Clara, Ellen, Robert, David e Susan, todos eles. Nenhum deles entrou na cozinha para se despedir de mim. Nenhum deles sabia que eu estava lá. Quando o último convidado saiu, fiquei sentada ali esperando que Ethan ou Chloe entrassem na cozinha, esperando por algum agradecimento, algum reconhecimento. Chloe finalmente entrou, mas não para me agradecer. Ela entrou com uma pilha de louça suja. Eleanor, você pode lavar tudo isso antes de ir embora? Estou exausta e tenho uma reunião importante amanhã cedo. Ela deixou a louça na pia e saiu sem esperar por uma resposta. Encarei aquela louça. 20 pratos sujos, 20 copos, talheres, travessas, panelas, tudo sujo, tudo esperando que eu os lavasse. Levantei-me lentamente. Minhas pernas mal me sustentavam de tanto cansaço. Abri a torneira da água quente e comecei a lavar, um por um, prato por prato, copo por copo. Enquanto eu lavava, as lágrimas finalmente começaram a cair. Lágrimas silenciosas que se misturavam com a água ensaboada. Lágrimas de exaustão, de humilhação, de dor. Quando foi que chegamos a isso? Quando foi que me tornei invisível? Quando foi que deixei de ser mãe e me tornei uma serva? Terminei de lavar tudo por volta das 23 horas. A cozinha estava impecável, tudo limpo, tudo guardado, como se nada tivesse acontecido. Coloquei meus recipientes vazios em uma sacola. Chloe não os devolveu com a comida como seria educado. Ela os esvaziou completamente em seus próprios pratos, para parecer que ela mesma havia cozinhado tudo. Saí da cozinha e encontrei Ethan e Chloe sentados na sala de estar, cada um com o celular na mão, olhando para as telas. Terminei, disse em voz baixa. Estou indo embora. Ethan ergueu os olhos por um instante. Ah, é mesmo? Obrigado por vir, mãe. Estava tudo delicioso. Só isso. Obrigado por vir. Como se eu fosse apenas mais uma convidada. Como se eu não tivesse passado o dia inteiro cozinhando. Como se eu não tivesse gasto $320 da minha própria aposentadoria. E o reembolso? Perguntei. Você disse que me reembolsaria pelos ingredientes. Ethan olhou para Chloe. Chloe olhou para Ethan. Houve um silêncio constrangedor. Certo. Claro, disse Ethan finalmente.
Quanto custou? Cifrão 320. Vi Chloe fazer uma careta como se o valor parecesse exagerado. Como se eu tivesse gasto demais de propósito. $320. Ela repetiu. Em que você gastou tanto? Sobre a comida para 20 pessoas, respondi tentando manter a calma. Mole, frango, arroz, feijão, salada, sobremesa, tudo que você comeu. Chloe suspirou dramaticamente. É que não temos dinheiro em espécie agora, Eleanor. Vamos transferir para você na semana que vem. Certo, semana que vem. Lá estava de novo, aquele depois vago e impreciso. Tudo bem, eu disse. Na próxima semana. Eu não tinha energia para discutir. Não tinha energia para nada. Peguei minha bolsa com as embalagens vazias e fui até a porta. Nenhum dos dois se levantou para me acompanhar até a saída. Nenhum deles se ofereceu para chamar um táxi. Nenhum deles perguntou como eu voltaria para casa a essa hora da noite. Desci sozinha no elevador. Atravessei o elegante saguão com minha sacola de contêineres. O porteiro olhou para mim com pena, mas não disse nada. Saí para a rua. Estava frio. Eu não tinha trazido um casaco porque ainda estava quente quando saí de casa naquela tarde. Caminhei até a avenida principal à procura de um táxi. Um passou. Levantei a mão, mas ele não parou. Outro passou. Também não parou. Um terceiro finalmente parou. Entrei no táxi e dei meu endereço ao motorista. Ele começou a dirigir sem dizer uma palavra. Olhei pela janela, observando as luzes da cidade passarem. Era quase meia-noite. Eu havia saído de casa 8 horas antes. 8 horas cozinhando, servindo, limpando, 8 horas de trabalho invisível, 8 horas de humilhação. O taxista me cobrou $18 porque era tarde e havia trânsito. Paguei com as últimas notas que me restavam na carteira. Saí do carro carregando minha mochila e entrei em casa. Estava tudo escuro. Estava tudo frio. Estava tudo silencioso. Deixei a bolsa na cozinha e sentei no sofá da sala sem nem acender as luzes. Fiquei ali sentada na escuridão, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. E então, em meio àquela escuridão, naquele silêncio, naquela dor, algo dentro de mim mudou. Não sentia mais tristeza. Não sentia mais vontade de chorar. Senti clareza. Senti determinação. Senti que havia chegado a hora de fazer algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Levantei-me, acendi a luz e fui até a escrivaninha. Peguei a caixa de papelão que havia preparado dias antes. A caixa com todos os comprovantes de transferência. A caixa com a prova de 5 anos de sacrifício. Abri e revisei tudo novamente. Cada recibo, cada número, cada data. Então peguei uma nova folha de papel e comecei a escrever outra coisa. Uma lista. Uma lista detalhada de tudo que eu havia gasto naquele dia no jantar de aniversário. Frango, $40. Pimentas, $30. Chocolate, $25. Especiarias, $20. Arroz, $10. Feijão, $8. Legumes, $15. Tortilhas, $12. Ingredientes para o frango, $20. Bebidas, $30. Guardanapos e descartáveis, $10. E no final, táxi 2, $15. Táxi ida e volta, $18. Total, $350. $3. Eu havia gasto mais do que pensava e eles não me reembolsaram nada. Coloquei aquela folha junto com os outros documentos na caixa. Fechei a caixa e a coloquei em um lugar visível, bem perto da porta da frente. Eu ainda não sabia exatamente quando ou como, mas sabia que aquela caixa teria uma função importante. Os dias se passaram, segunda, terça, quarta, quinta. Ethan não ligou, não mandou mensagem, não perguntou se eu tinha chegado bem em casa naquela noite, não mencionou o reembolso que havia prometido. Eu também não entrei em contato com ele. Na sexta-feira à tarde, exatamente uma semana depois do aniversário, meu telefone tocou. Era o Ethan. Atendi depois do terceiro toque. Mãe, disse ele com voz alegre, como se nada tivesse acontecido. Como você está? Tudo bem, respondi sem demonstrar emoção. Ótimo. Oi, estou ligando porque eu e a Chloe estávamos pensando que o aniversário dela é mês que vem e queremos fazer outro jantar, um pouco maior dessa vez, para umas 30 pessoas. Você acha que poderia nos ajudar de novo? A comida do meu aniversário estava incrível. Todo mundo adorou. Fiquei em silêncio, processando o que acabará de ouvir. Eles queriam que eu fizesse tudo de novo. Outro jantar. Mais pessoas, mais trabalho, mais dinheiro, mais humilhação. E o reembolso do último jantar? Perguntei em voz calma. Houve uma pausa do outro lado da linha. Ah, certo. Desculpe, nós nos esquecemos completamente. Foi uma semana muito pesada no trabalho.
Mas com certeza faremos o depósito esta semana. Esta semana? Outra promessa vaga. Ethan, preciso desse dinheiro. Eu disse que gastei mais de $300 da minha aposentadoria. Sim, eu sei. Vou depositar amanhã. Prometo. Então, o que você acha? Vai nos ajudar com o aniversário da Chloe? Não. A palavra saiu da minha boca antes mesmo que eu pudesse pensar nela. Firme, clara, definitiva. O que? Perguntou Ethan, confuso. Eu disse, não, mas mãe, eu não vou cozinhar para o aniversário da Chloe. Ethan, eu não cozinho para ninguém mais. Por que não? Aconteceu alguma coisa? Você está chateado com alguma coisa? Respirei fundo antes de responder. Estou cansada, Ethan. Tenho 68 anos. Ficar em pé cozinhando por 6 horas, lavar a louça para 20 pessoas, voltar para casa sozinha à meia-noite de táxi. É demais para mim. Mas você sempre cozinhou para a família. É o que você faz. Essa frase me magoou mais do que ele poderia imaginar. É o que você faz. Como se eu existisse apenas para servir aos outros. Como se eu não tivesse identidade além de cozinhar para minha família. Não mais, eu disse simplesmente. Ouvi o Ethan falando com alguém do outro lado da linha. Provavelmente a Chloe. Vozes abafadas. Depois ele voltou para o telefone. Tudo bem, mãe. Se você não quiser fazer isso, não tem problema. A gente entende que você está cansada, mas você poderia nos emprestar dinheiro para contratar um serviço de buffet? É que com todas as despesas que temos este mês, não podemos arcar com isso. Fiquei sem palavras. Ele estava me pedindo dinheiro depois de não me reembolsar pelo que eu já havia gasto. De quanto você precisa? Perguntei, embora já soubesse que a resposta me irritaria profundamente. Bem, já que são 30 pessoas, talvez uns $500. Eu te pago no mês que vem. Juro. Eu não tenho $500 para te emprestar, Ethan. Não, mas você sempre tem reservas financeiras. Naquela noite, peguei o envelope com o documento que havia preparado. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Ainda não era hora de enviá-lo, mas logo, muito em breve, chegaria o momento certo. E quando esse momento chegasse, meu filho finalmente entenderia o que significava ter uma mãe que se respeitava. Dezembro chegou com um frio que gelava até os ossos. As ruas se enchiam de luzes de Natal, canções natalinas e pessoas comprando presentes. Eu observava tudo da minha janela, sentindo como se aquele mundo de celebrações não me pertencesse mais. Ethan ligou mais 3 vezes naquela semana. Não atendi a nenhuma das ligações. Ele mandou mensagens. Também não respondi a essas. Pela primeira vez em 5 anos, eu era quem estava criando distância. Eu era quem decidia quando e como se comunicar. E essa sensação de controle sobre a minha própria vida me trouxe uma paz estranha. No dia 15 de dezembro, uma sexta-feira à tarde, alguém bateu à minha porta. Eu não estava esperando visitas. Olhei pelo olho mágico e vi Ethan parado ali, com as mãos nos bolsos, parecendo desconfortável. Meu primeiro instinto foi não abri-la, mas algo me dizia que esse momento tinha que acontecer, que era necessário. Abri a porta. Mãe, disse ele imediatamente. Por que você não está atendendo minhas ligações? Eu não o convidei a entrar. Fiquei parada na porta olhando para ele. Do que você precisa, Ethan? Ele pareceu surpreso com o meu tom. Frio, distante, um tom que eu nunca havia usado com ele. Preciso falar com você. Posso entrar? Dei um passo para o lado e deixei-o entrar. Ele olhou em volta da casa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Como se de repente percebesse quão pequena, quão antiga e quão humilde ela era. Ele sentou-se no sofá sem que eu o convidasse. Eu permaneci de pé, esperando. Mãe, o que está acontecendo? Por que você está tão distante? Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta teria sido cômica se não fosse tão trágica. Eu fiz algo errado? Como se ele não soubesse exatamente o que tinha feito. Você realmente não sabe? Perguntei em voz baixa. Não, é por isso que estou aqui. Para você me dizer. Fui até a escrivaninha e peguei a caixa de papelão. Levei-a até a mesa de centro e a coloquei na frente dele. Abra, eu disse. Ethan olhou para mim, confuso, mas obedeceu. Abriu a caixa e começou a tirar os papéis, os comprovantes de transferência, a lista de despesas do aniversário e o documento que eu havia preenchido com o valor total devido. Eu observei revisar cada artigo em silêncio. Vi sua expressão mudar de confusão para surpresa e em seguida para desconforto. O que é isto? Perguntou ele finalmente, embora fosse óbvio que sabia exatamente o que era. É a verdade, Ethan. A verdade que você nunca quis ver. Mãe, eu não te pedi para me mandar dinheiro durante todos esses meses. Eu sei que você nunca pediu, mas fiz mesmo assim porque sou sua mãe e achei que você precisava disso.
Achei que era minha maneira de continuar fazendo parte da sua vida. Ele colocou os papéis sobre a mesa e esfregou o rosto com as mãos. Eu não sabia que você tinha gasto tanto. $15.200 em 5 anos, Ethan, de uma aposentadoria de $800 por mês. Você tem ideia do que isso significa? Significa que eu vivia com quase nada para que você pudesse ter mais. Mas eu nunca te pedi para fazer isso. Não. Você não perguntou. Mas também nunca me agradeceu. Nunca perguntou como eu estava. Nunca se importou de onde vinha aquele dinheiro. Ele se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, nervoso. Mãe, eu pensei que você estivesse bem. Pensei que você tivesse o suficiente. Você nunca me disse que estava passando por dificuldades. E quando eu teria te contado, Ethan? Nossas conversas duravam 2 minutos. Você nunca perguntou nada além de como você está. E nem esperou minha resposta completa. Ele ficou em silêncio porque sabia que era verdade. E então continuei. Você me pediu para cozinhar para 20 pessoas no seu aniversário. Gastei $353 da minha própria aposentadoria. Fiquei 6 horas cozinhando. Lavei toda a louça. E quando terminei, sua esposa levou todo o crédito e você não disse nada. Mãe, me deixaram na cozinha como se eu fosse a empregada. Você nem avisou a família que eu estava lá. E quando a tia Clara perguntou por mim, você disse que eu estava ocupada como se eu não importasse. Ethan sentou-se novamente, desta vez com a cabeça entre as mãos. Você tem razão. Você tem toda a razão. Me desculpe, mãe. Me desculpe mesmo. As palavras que eu tanto esperava ouvir finalmente saíram da boca dele. Mas já não tinham o mesmo efeito. Não me curavam porque eu sabia que eram palavras nascidas da culpa, não de uma compreensão verdadeira. Sabe o que dói mais, Ethan? Não é o dinheiro. Não é o trabalho. É o fato de eu ter deixado de existir para você. Eu me tornei invisível. Eu só era útil quando você precisava de alguma coisa. Isso não é verdade, mãe. É verdade. E o pior é que eu permiti. Deixei acontecer porque tinha medo de te perder. Tinha medo de que, se parasse de te dar dinheiro, se parasse de fazer o que você pedia, você desapareceria completamente da minha vida. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de libertação. Mas agora entendo que, de qualquer forma, eu já tinha te perdido. Perdi o filho que costumava me abraçar. Perdi o filho que me dizia que me amava. Perdi o filho que prometeu cuidar de mim quando crescesse. Mãe, você não me perdeu. Estou bem aqui. Você está aí? Você está mesmo aqui, Ethan? Porque eu não sinto sua presença há anos. Ele enxugou os olhos com o dorso da mão. Percebi que ele também estava chorando. Não sei o que dizer. Não sei como resolver isso. Sentei-me à sua frente, exausta por conta de tantas emoções. Não preciso que você resolva isso imediatamente. Só preciso que você entenda. Preciso que você veja o que fez. O que você permitiu que acontecesse. Eu entendi, mãe. Agora eu entendi. Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo. Um silêncio pesado, carregado de anos de palavras não ditas, de abraços não dados, de amor mal expresso. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou ele finalmente. Quero que me tratem com respeito. Quero que me valorizem enquanto estou vivo, não quando eu partir. Quero que me vejam como uma pessoa, não como uma ferramenta. Quero que, quando me convidarem para suas casas, seja porque realmente querem me ver, e não porque precisam de algo de mim. Ethan assentiu lentamente. E o dinheiro? Quer que eu te pague de volta? Essa pergunta me pegou de surpresa. Eu não tinha feito tudo isso por dinheiro. Eu tinha feito por dignidade. Eu não quero que você me devolva os $15.000, Ethan. Esse dinheiro foi um presente da minha mãe. Mas eu quero que você me reembolse os $353 do seu aniversário. Porque aquilo não foi um presente. Foi um trabalho que eu fiz, acreditando que você ia me pagar por ele. Depositarei amanhã. Obrigado. Ele se levantou para sair. Mas antes de chegar à porta, parou. Mãe, você vem para o jantar de Natal? A pergunta pairou no ar entre nós. Não sei, Ethan. Preciso de tempo. Tempo para me curar. Tempo para entender se realmente há um lugar para mim na sua vida, ou se eu só existo quando lhe convém. Há um lugar para você. Sempre houve. Então me mostre. Não com palavras, com ações. Ele assentiu com a cabeça e saiu da minha casa. Eu o observei caminhar até o carro, entrar e ficar sentado ali por alguns minutos antes de ir embora. Quando o carro desapareceu de vista, fechei a porta e me encostei nela. Estava exausta emocional e fisicamente. Mas também senti algo novo, algo que não sentia há muito tempo. Senti paz. No dia seguinte, sábado de manhã, recebi uma notificação do meu banco. Uma transferência de $353 de Ethan Reich. Ele havia cumprido sua palavra.
Foi um pequeno primeiro passo, mas foi um passo. Nos dias seguintes, Ethan me mandou mensagens todos os dias. Não eram mensagens pedindo favores. Eram mensagens simples perguntando como eu estava, contando sobre o dia dele, compartilhando fotos. Bom dia, mãe. Espero que tenha dormido bem. Vi hoje algumas flores que me fizeram lembrar do jardim que tínhamos quando eu era criança. Você já comeu? Acabei de almoçar e me lembrei do seu feijão refrito. Mensagens pequenas, insignificantes para muitos, mas para mim significavam que ele estava tentando reconstruir o que havia sido quebrado. Eu não respondia a todas as mensagens imediatamente. Às vezes esperava horas. Às vezes esperava um dia inteiro. Eu precisava que ele entendesse que eu também tinha minha própria vida, meu próprio tempo, minhas próprias prioridades. Uma semana antes do Natal, recebi uma ligação da Chloe. Isso realmente me surpreendeu. Ela nunca me ligava antes. Eleanor, disse ela com uma voz que tentava soar gentil. Como você está? Tudo bem, respondi com cautela. Olha, estou ligando porque quero me desculpar. O Ethan me contou tudo o que aconteceu e eu percebi que não te tratei bem. Não te tratei como você merece. Não disse nada. Esperei que ela continuasse. Sei que não posso mudar o passado, mas quero tentar fazer as coisas de forma diferente daqui para frente. E quero que saiba que o jantar de Natal não será como da última vez. Contrataremos um serviço de buffet. Não queremos que você cozinhe. Queremos apenas que venha como convidado, como parte da família. Suas palavras soavam ensaiadas, como se Ethan tivesse lhe dito exatamente o que dizer. Mas pelo menos ela estava se esforçando. Obrigada pelo convite, eu disse finalmente. Vou pensar a respeito. Certo. Espero que você possa vir. Nós gostaríamos muito disso. Ela desligou e eu fiquei pensando. Devo ir? Devo dar-lhes outra chance ou devo manter distância para me proteger? A manhã de Natal amanheceu clara e fria. Acordei cedo como sempre e preparei meu café. Sentei-me à janela observando a cidade despertar lentamente. Famílias saíam de casa vestidas com roupas novas, carregando presentes, para celebrar com seus entes queridos. Eu ainda não tinha decidido se iria à casa de Ethan. O telefone tocou às 9 horas da manhã. Era ele. Mãe, Feliz Natal. Feliz Natal, Ethan. Então, você já decidiu se vem? Respirei fundo antes de responder. Sim, eu vou, mas sob as minhas condições. Quais as condições? Chegarei às 7 horas, quando o jantar começar. Não cozinharei. Não servirei. Não lavarei a louça. Virei como convidada, como sua mãe. E se em algum momento me sentir desconfortável ou desrespeitada, irei embora sem dar explicações. Houve uma pausa do outro lado da linha. Parece justo, mãe. Muito justo. Nos vemos às 7. Desliguei o telefone e fiquei olhando para ele por um instante. Eu havia estabelecido limites claros. Agora, só precisava ver se eles os respeitariam. Passei o dia tranquilamente. Tomei um banho sem pressa. Vesti um vestido bonito que havia comprado anos atrás, mas que raramente usava. Arrumei o cabelo com cuidado e passei um pouco de maquiagem. Quando me vi no espelho, vi uma mulher diferente, uma mulher que se valorizava. Às 6h30, chamei um táxi. Desta vez eu não carregava panelas nem recipientes. Eu só tinha minha bolsa e um pequeno presente que havia comprado para Ethan, um livro sobre relações familiares que encontrei em um sebo. Cheguei ao prédio exatamente às 7 horas. O porteiro me cumprimentou com um sorriso e me deixou passar sem fazer perguntas. Subi no elevador, sentindo meu coração acelerar quando as portas se abriram no 7º andar. Ethan estava me esperando do lado de fora do apartamento dele. Mãe, disse ele com um sorriso genuíno. Estou tão feliz que você veio. Ele me abraçou, um abraço longo e sincero como os que costumava me dar quando era menino. Senti algo dentro de mim se suavizar um pouco. Entramos no apartamento e vi que estava decorado para o Natal. Uma árvore grande no canto da sala de estar, luzes brilhantes, guirlandas, música natalina suave tocando e muita gente. Reconheci vários membros da família. Ellen, Robert, David e Susan, tia Clara, outros primos, todos conversando, rindo e se divertindo. Quando entrei, vários deles se viraram para olhar para mim. Eleanor, exclamou minha irmã Ellen, vindo me abraçar. Faz tanto tempo. Olá, Ellen, respondi, retribuindo o abraço. Um a um, os membros da família vieram me cumprimentar. Abraços, beijos na bochecha, perguntas sobre como eu estava. Dessa vez eu não estava escondida na cozinha. Dessa vez eu estava visível. Dessa vez eu existia. Após alguns minutos, Chloe se aproximou. Ela vestia um elegante vestido verde e, como sempre, sua maquiagem estava impecável.
Eleanor, seja bem-vinda, disse ela com um sorriso que parecia mais genuíno do que os anteriores. Entre, fique à vontade. Posso lhe oferecer algo para beber? Água seria bom. Obrigado. Chloe foi até a cozinha e voltou com um copo de água com gelo e limão. Ela me entregou e ficou parada na minha frente por um instante. Quero que saiba que contratei um serviço de catering excelente. Você não precisa se preocupar com nada. Apenas aproveite. Agradeço isso, disse sinceramente. E eu também quero me desculpar novamente, sinceramente, por tudo. Olhei nos olhos dela, tentando perceber se ela era sincera. Vi algo ali que não tinha visto antes. Talvez vergonha, ou remorso. Aceito suas desculpas, Chloe, e espero que de agora em diante, possamos ter um relacionamento diferente. Eu também espero que sim, disse ela, assentindo com a cabeça. Às 8 horas, o jantar foi servido. Uma longa mesa com toalhas de mesa brancas, pratos elegantes, copos de cristal, e a comida foi trazida pela equipe de catering. Peru, presuntos, saladas, acompanhamentos, pão, sobremesas. Tudo parecia lindo e profissional. Sentamo-nos à mesa. Desta vez, Ethan pediu-me que me sentasse ao lado dele num lugar de destaque. Não na cozinha, não escondida, mas ali mesmo, ao lado dele, visível a todos. Antes de começarmos a comer, Ethan se levantou com um copo na mão. Gostaria de fazer um brinde, disse ele em tom firme. Todos ficaram em silêncio, aguardando. Este Natal é especial para mim porque finalmente entendi algo muito importante. Entendi que ter uma família não é automático. Não é algo que existe simplesmente porque compartilhamos laços de sangue. É algo que se constrói todos os dias com respeito, com amor, com ações. Ele olhou para mim e seus olhos se encheram de lágrimas. E também percebi que falhei. Falhei em valorizar a pessoa mais importante da minha vida. Minha mãe. A mesa estava completamente silenciosa. Mãe, continuou Ethan com a voz embargada. Você me deu a vida. Você me criou. Você me amou incondicionalmente. E eu retribuí com indiferença, com esquecimento, com desrespeito. E eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Este ano, você me deu a lição mais importante da minha vida. Você me ensinou que amar não é deixar que as pessoas te pisoteiem, que a dignidade vale mais do que a conveniência, que uma mãe também merece ser vista, valorizada e respeitada. Ele ergueu o copo mais alto. Então, faço um brinde a você, mãe, pela sua força, pela sua paciência, pelo seu amor. E prometo diante de toda esta família que de agora em diante vou tratá-la como você merece, como a rainha que você é. Todos ergueram seus copos. Para Eleanor, disseram em uníssono. Bebemos. Quando abaixei meu copo, vi que todos me olhavam com respeito, com carinho, com reconhecimento. Tia Clara enxugou as lágrimas. Ethan tem razão, disse ela com a voz trêmula. Eleanor, você sempre foi o pilar desta família e às vezes não damos o devido valor a isso. Mas hoje, neste Natal, queremos que você saiba que a valorizamos. Em seguida falou minha irmã Ellen. Me perdoe, Eleanor. Eu também falhei. Eu deveria ter estado mais presente. Eu deveria ter perguntado mais. Eu deveria ter te apoiado. Um a um, os membros da família começaram a falar, pedindo desculpas, reconhecendo a falta de atenção e prometendo mudar. Ouvi tudo com lágrimas nos olhos. Mas desta vez eram lágrimas de cura. Quando todos terminaram de falar, levantei-me lentamente. A mesa ficou em silêncio, aguardando minhas palavras. Obrigada, eu disse, com a voz suave, mas firme. Obrigada por me ver. Obrigada por me ouvir. Obrigada por reconhecer o meu valor. Olhei Ethan diretamente nos olhos. Filho, o que aconteceu entre nós doeu. Doeu profundamente. Mas também me ensinou algo importante. Me ensinou que nunca é tarde demais para recuperar minha dignidade. Nunca é tarde demais para impor limites. Nunca é tarde demais para exigir respeito. Respirei fundo antes de continuar. Eu te perdoo e espero que possamos reconstruir nosso relacionamento. Mas desta vez será diferente. Desta vez será baseado no respeito mútuo, na comunicação honesta, no amor expresso em ações, não apenas em palavras. Ethan se levantou e caminhou até mim. Ele me abraçou forte como não me abraçava desde a adolescência. Eu te amo, mãe, ele sussurrou no meu ouvido. E vou provar isso para você todos os dias. Eu também te amo, filho. Nos abraçamos por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois nos sentamos e o jantar continuou, mas agora com uma atmosfera diferente. A atmosfera de uma verdadeira família. Comemos, conversamos, rimos, compartilhamos histórias, lembramos de Arthur e celebramos a vida. Quando o jantar terminou, Ethan me entregou um envelope. Abra, disse ele. Abri com cuidado. Dentro havia um cheque. Um cheque de $1.500. O que é isso? Perguntei.
Confuso. Faz parte do dinheiro que te enviei ao longo dos anos. Não consigo pagar os 15 mil agora, mas vou depositar uma parte todo mês até quitar tudo. Ethan, você não precisa. Sim, mãe, eu sei. Esse dinheiro veio do seu sacrifício. E mesmo que você o tenha dado como um presente, eu o recebo agora como uma dívida de honra, uma dívida que vou pagar. Tirei algo da minha bolsa também. O livro que eu havia comprado para ele. Isto é para você, eu disse. Leia, reflita e vamos crescer juntos. Ele pegou o livro e leu o título em voz alta. Curando relacionamentos familiares. Um guia para se reconectar com o amor. Ele sorriu. Eu vou ler. Prometo. A noite prosseguiu com mais conversas, troca de presentes e canções de Natal cantadas suavemente. Às 11 horas, comecei a me despedir. Ethan insistiu em me levar para casa pessoalmente. Ele não me deixou pegar um táxi. Na volta, dirigimos em silêncio por um tempo. Então ele falou. Mãe, você acha que algum dia poderemos voltar a ser como éramos antes? Reflete sobre a pergunta dele por um instante. Acho que não podemos voltar a ser como éramos antes, Ethan. Porque eu não sou mais a mesma, e espero que você também não seja. Então podemos ser algo melhor. Podemos ser mãe e filho que se respeitam, que se comunicam honestamente, que se amam de forma saudável. Gostei disso, disse ele, sorrindo. Chegamos à minha casa. Ethan saiu do carro e me acompanhou até a porta. Obrigada por ter vindo esta noite, mãe. Significou muito para mim. Obrigado por me convidar da maneira correta. Nos abraçamos mais uma vez e ele foi embora. Entrei em casa e acendi as luzes. Tudo estava igual a quando eu tinha saído. Minha casinha, minha humilde sala de estar, minha velha cozinha. Mas eu era diferente. Sentei-me no sofá e olhei em volta. Pela primeira vez em anos, não me senti sozinha. Senti paz. Senti que havia recuperado algo que perderá há muito tempo. Minha dignidade, meu valor, minha voz. E eu entendi que às vezes, o maior amor que podemos dar não é o sacrifício silencioso. É ensinar os outros a nos valorizarem. É estabelecer limites. É dizer não quando necessário. É exigir respeito. Porque uma mãe que se respeita ensina aos seus filhos o verdadeiro valor do amor. Levantei-me e fui para o meu quarto. Antes de me deitar, olhei para a foto de Arthur que guardo na minha mesa de cabeceira. Eu consegui, eu disse a ele em voz baixa. Encontrei o caminho de volta. E naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, dormi profundamente, sem preocupações, sem culpa, sem medo, apenas com a certeza de que tinha feito a coisa certa e que nunca mais seria invisível.